Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreve aí. E finalmente, meus amigos, tivemos aqui a instauração da Mesa Nacional de Negociação Permanente entre o governo e os servidores públicos federais. Após anos sem ela ser instalada, sem o governo chamar os servidores para conversar sobre as decisões a respeito deles, incluindo aqui a recomposição salarial, finalmente tivemos aqui um governo que nos ouviu, que falou: opa, servidores, queremos ouvir vocês. Agora, qual é a questão? O que nós tivemos aqui de decisão efetiva, meus amigos? Nada. Quando eles falaram assim, instauração, é porque foi instauração mesmo. Não teve aqui nenhum tipo de negociação de forma efetiva. Vou mostrar para vocês daqui a pouco trechos, aqui um pequeno trecho, certo? Da fala da ministra Esther Dweck em relação a quando é que poderemos ter o reajuste aqui, ou pelo menos uma proposta mais robusta de reajuste aqui para os servidores públicos. E aqui na página do Ministério, já temos aqui a atualização. Ó. Foi realmente, como o nome diz, foi uma reinstalação, foi uma reabertura. Contou aqui com a presença de vários ministros de estados. O rapazinho que negocia aqui, ó, que vai comandar a negociação, é esse aqui, ó, o Sérgio Mendonça. E aqui é a nossa chefe, do ladinho de Simone Tebet. Mas vários ministros participaram, incluindo aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro aqui da Educação, o Camilo, e outros também, incluindo aqui Previdência e Casa Civil. Mas qual é a questão? Ó? O pessoal aqui, ó, da 10723 tá falando aqui direto. A ministra não falou de forma clara sobre a 10723, que é justamente a portaria, meus amigos, editada lá nos últimos dias do governo Bolsonaro, que praticamente elimina a redistribuição no Serviço Público Federal. Eu fiz um vídeo já aqui abordando os principais pontos, se quiser dá uma olhadinha lá. Mas a ministra falou, por exemplo, do cancelamento, da tirada de pauta da PEC 32, que era justamente aquela granada, tem um famoso vídeo da granada que Paulo Guedes ia botar no bolso do funcionalismo público, pronto. Aqui de uma tacada só, Paulo Guedes e Bolsonaro queriam praticamente acabar o serviço público da forma como nós temos hoje. Acabar, por exemplo, com os estatutários. Então você, ao invés de ser um funcionário do Estado, você passaria a ser um funcionário do governo de ocasião. Algo que nós, infelizmente, presenciamos com muita frequência em prefeituras. Então, Paulo Guedes e Bolsonaro queriam transformar aqui o Serviço Público Federal em uma grande prefeitura, em que a interferência política se sobrepôsse aos interesses do Estado, porque a estabilidade do servidor é justamente para isso. Ela não protege apenas o servidor, protege o Estado contra governos transitórios. Tudo é transitório, mas o serviço público, o Estado é permanente. Por isso que o cargo, aquele cargo que foi ocupado de forma efetiva por um funcionário público, ele tem que ter a autonomia dele para ele poder desempenhar bem as suas atividades e não de acordo com os interesses de quem estiver comandando o setor. Então, essa PEC, ela ia fazer aqui, ó, uma destruição completa tanto nos servidores públicos quanto nos empregados públicos. Então, todo mundo aqui regido pela 8.112. E também outras empresas, né? Outros servidores do funcionalismo público. Além de mudar completamente a organização administrativa. Seria uma organização administrativa para deixar o Estado mais eficiente, com mais oxigênio? Não, seria um desmonte mesmo, descarado. Se você quiser dar uma olhada aqui, ó, no teor completo, só dá uma olhadinha, pesquisar no Google, você vai ver os absurdos que eles colocam. Mas o que faltou para mim realmente aqui foi menção a 10723 de 2022, que é justamente o que acabou ali com a possibilidade de redistribuição. O negócio é tão restritivo que não tem como. Mas, em compensação, tivemos aqui um anúncio de 350 milhões de reais para o pagamento de direito trabalhista de servidores. Aqui lembrando que elas, aqui o governo e as ministras que anunciaram, né, a Tebet do planejamento e a Esther Dweck aqui da gestão, elas não estão fazendo nenhum tipo de favor aos servidores. Nenhum tipo de favor aos servidores. Esses 350 milhões são direitos.
O cara tá lá com um crédito trabalhista e o governo tá devendo. Mas claro que devemos louvar a questão aqui delas terem trabalhado ali durante a PEC de transição e posteriormente para conseguir realmente pagar a quem o Estado estava devendo. É aquela coisa. O governo está tão bagunçado ultimamente que nós temos que agradecer por fazerem o básico, certo? E por fazer em básico, tem muito básico aí para fazer, meus amigos. Então, com essa reinstalação aqui da Mesa Nacional de Negociação Permanente, muita coisa vai ter que ser conversada aqui, estrutura de determinadas carreiras, se vamos ter concurso, se não vamos, se vamos ter recomposição de uma vez só, de duas vezes, apesar de que a questão do reajuste salarial ele seja uma questão que é central, não podemos nos limitar somente a isso, certo? Lembrando que o governo Bolsonaro, ele botou a mordaça nos funcionários, você não poderia nem falar mal do governo, que você poderia sofrer punição, certo? Então isso aí foi retirado. Eu vou colocar agora um trecho aqui em que a ministra fala sobre a expectativa para a parte do reajuste, que é a que realmente importa, realmente é a que a gente quer saber. Vamos ver aqui quais são as expectativas dela. Vou botar agora. Mas a gente pretende, antes do carnaval, embora há dúvidas de quando o carnaval começa, né? Para nós cariocas já começou, para alguns outros também. O carnaval começa depois que acaba o Natal, mas do ponto de vista do calendário formal, a gente pretende fazer uma reunião ainda antes do carnaval e vamos, em parceria com as entidades aqui representadas, definir uma composição inicial, que não é composição definitiva, porque a gente precisa fazer como foi feito em 2003, não sei se todos conhecem isso, teve a instalação da mesa em fevereiro, acho que foi até 28 de fevereiro, se eu não me engano, final de fevereiro, mas a regulamentação só saiu em junho, porque é um processo de discussão. Claro que a gente já tem a base, então a gente vai fazer isso muito mais rápido, definir de fato a composição final ao longo do mês de fevereiro e março, mas para a gente já ter uma reunião esse mês, a gente vai fazer junto com as entidades aqui representadas, definir qual é essa composição inicial para já fazer uma reunião ainda em fevereiro e antes do carnaval, já para podermos resolver a questão do reajuste, para podermos começar a resolver o reajuste de 2023, né? Sabendo que existe previsão orçamentária, né? A ministra Tebet, quando ela falou aqui que ela ia liberar, é porque a previsão orçamentária foi feita, né? E em parceria o governo de transição, junto com os servidores que estavam lá, e o relator do orçamento teve um papel importante, né? Que foi um relator bastante parceiro da equipe de transição. Como vocês sabem, o governo Lula começou antes de tomar posse, de fato, com a aprovação da PEC, e ali tentar melhorar a peça orçamentária que tinha sido enviada pelo governo Bolsonaro, que era uma peça, enfim, lamentável, né, no mínimo de se dizer. Então, a gente foi feito lá essa negociação. Existe uma previsão orçamentária que será utilizada pelo governo e a gente agora vai fazer estamos no âmbito do governo discutindo o que é possível fazer para poder trazer essa proposta em breve para vocês. Então, a gente vai fazer bastante rápido, não hoje à tarde, como vocês gostariam, mas em breve, antes do carnaval, já teremos uma discussão inicial, né, de preferências que a gente consiga resolver bem rápido para já fazer o envio ao Congresso. Então, queria também saudar aqui o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, que acho que a gente tinha pensado em chamar as frentes, né, parlamentares, mas como, de fato, as frentes ainda não estão constituídas na nova legislatura, a gente vai fazer em breve também um convite para as frentes para participarem, ser um diálogo muito próximo, dado que a maior parte das coisas que a gente vai discutir, algumas são infralegais e podem ser feitas diretamente pelo Executivo, mas muita coisa precisa passar pelo Congresso. E, inclusive, a discussão justamente da retirada da PEC 32, né, que é o governo atual não tem nenhum compromisso com aquela proposta, né, ao contrário, a gente acha que aquela proposta tem diversas coisas bastante ruins e que precisam ser completamente deixadas de lado. Aquilo ali, você tinha, entre algumas coisas muito importantes, que era justamente uma proposta extremamente punitiva, com uma visão equivocada do servidor público, né? Eu, recentemente, falei com um jornalista que ele falou assim, e a questão da estabilidade? Eu falei, a estabilidade protege o Estado brasileiro, ela não protege o servidor, ela protege o Estado brasileiro.
né? Pronto, então terminando aí com a parte que ela fala da PEC 32, que é justamente aquela que ia lascar de vez aí os servidores públicos na sua atividade, né? Mas aqui é o seguinte, pelo que a ministra falou, o governo só vai apresentar a proposta daqui a semana que vem, no caso, né? Antes do carnaval, semana que vem. Então, seria o que aqui? Corridos, sem tirando hoje. Em até 8 dias. Em até 8 dias deve sair a proposta que o governo vai trazer. Agora, o que eu chamo a atenção? O governo, ele traz uma proposta, certo? Só que aí, as entidades sindicais, por exemplo, é normal na negociação, né? Apresentam uma contraproposta. Até essa contraproposta ser resolvida, eu acho que já estaremos lá em março. Então, eu acho muito difícil, com esse cronograma apertado, principalmente aí com o carnaval no meio, nós temos reajustes a partir, por exemplo, de março e que receberíamos no final de março para início de abril, né? Que é servidor federal civil recebe no início de abril. Um ou outro lá acho que deve ter o pagamento diferente. Mas aqui, meus amigos, eu acho muito difícil sair qualquer tipo de reajuste antes de abril deste ano. Porque, como ela mesmo disse, vão ser analisadas outras coisas, tem que mandar para o Congresso, tem que mandar aqui o reajuste salarial também para ser votado no Congresso. Eu acho muito difícil esses deputados votarem isso no mês de fevereiro, lembrando que é o mês do carnaval. Mas é aquela coisa, a esperança é a última que morre, e se formos olhar aqui pelo que a ministra disse, realmente a possibilidade maior é de ter aumento efetivado lá em março, ou seja, entrar lá em vigor em março, certo? Ou de março para frente. Na melhor das hipóteses, poderíamos receber sim na folha de abril uma parte parcial, mas eu acho que fica muito apertada. Acho que a folha para abril fecha dia 10 de março, né? Por aí, 8. Eu acho que ficaria muito apertado. Na melhor da hipótese, seria mais ou menos isso. Mas, vamos lá. Se brincar, acaba rolando de a gente receber mesmo reajuste só a partir de maio. Agora, tem como saber que é isso? Não, não tem. Aqui eu tô fazendo apenas especulações, certo? Baseando aqui no que ela disse, baseando no tempo que a gente sabe que demora para ser votado no Congresso, tem que votar nas duas casas, e baseando também aqui nas folhas de pagamento, né? Na folha de pagamento, folha de abril. Em março, fecha quando? 10, por volta do dia 10 de março. Então, se aprovar qualquer coisa depois de 10 de março, não tem como entrar em abril. Pode até que tenha vigência a partir de março, a partir de abril, e em maio a gente receber esse retroativo. Ainda tem que ver isso. É isso que vai ser anunciado aqui. Vai ser retroativo até o dia 1º de janeiro. Então, algumas perguntas aqui ficaram no ar, certo? Mas vamos acompanhando aí o desenrolar desta questão do reajuste salarial dos servidores do Executivo Federal. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos e até mais.